Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre 3 casos importantes na história de Sherlock Holmes. Este vídeo faz parte do projeto Sherlock Holmes aqui do canal e se você não conhece ou perdeu algum vídeo do projeto, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima nos cards. Neste mês de novembro, nós lemos os 3 últimos contos das Memórias de Sherlock Holmes, que é o segundo livro de compilado de contos. Esse foi publicado em 1894 e são justamente 3 contos interessantes e particularmente pelo menos 2 são bem importantes e marcantes na história de Sherlock Holmes. E aqui nós começamos com o intérprete grego, depois seguido de O Tratado Naval e terminamos com O Problema Final, que é um conto muito importante na história de Sherlock Holmes. E a importância desses 3 contos já é mostrada pelo fato de que os 3 estão na lista de favoritos do Arthur Conan Doyle. Ele fez uma lista de 12, depois ele estendeu essa lista para 19. O Problema Final está em 4º lugar nos favoritos e os outros 2 estão na lista que ele ampliou. Então vamos começar com o intérprete grego, que tem a grande importância de apresentar o irmão de Sherlock Holmes, Mycroft. O irmão ainda não havia sido mencionado em nenhum dos contos anteriores e o Watson não sabia sequer de sua existência. Então, quando eles estão lá conversando sobre hereditariedade, sobre os talentos de Sherlock, é aí que ele vai mencionar o irmão, que ele considera mais perspicaz, analítico, mais inteligente do que o próprio, né? O Watson meio que fica, admirado, sem conseguir acreditar, porque os talentos de Sherlock Holmes já são bem elevados em relação às pessoas normais, e ele diz que seu irmão é ainda mais talentoso nesse quesito. Só que o seu irmão é preguiçoso, gosta de ter uma vida mais calma, assim, não faz exercícios e prefere ficar ali fechado nas suas poucas relações sociais. É dito que essa é uma das razões, por ele não ser tão conhecido quanto o próprio Sherlock, que já ganhou uma notoriedade na polícia, enfim, até em outros ramos, aristocracia, em todos os lugares. Sherlock Holmes já é muito conhecido aqui nesses contos como uma pessoa que consegue, desvendar os mistérios mais intricados. Então ele vai apresentar o Mycroft ao Watson e é justamente quando o Mycroft vai contar para eles um caso que acabou de acontecer, que é o caso do intérprete grego, vizinho do Mycroft. Ele tomou conhecimento, mas ele não teve, muito, digamos, muito saco para seguir em frente e investigar, porque ele é assim, um pouco, deixa pra lá, enfim. Quando exige um esforço, geralmente ele não vai atrás. Essa é a diferença entre os dois também. Então, esse caso do intérprete grego eu achei particularmente muito legal, tanto pela presença do Mycroft, quanto pelo caso em si, que esse homem foi chamado no meio da noite para traduzir uma conversa, em grego, de pessoas que não entendiam a língua, só que a partir do momento que ele entra no veículo que o levará até esta casa, já tá tudo muito esquisito, porque o veículo é todo fechado, ele não pode saber para onde está indo, e esta casa tem um homem que está sendo mantido preso e passando fome por conta de alguma coisa ali que ele não sabe muito bem o que é no começo, Mas claro, quando ele vai fazer esse trabalho de intérprete, ele já vai pescando algumas coisas e ele é deixado no meio do nada, só que ele quer ajudar essa pessoa que está lá presa e é por isso que ele vai pedir ajuda a Mycroft e depois, posteriormente, a Sherlock Holmes. Então é interessante, ainda que não seja um caso super misterioso, que é o próprio Watson, já desvenda o que está por trás ali. Então, ainda que não tenha esse aspecto, eu acho que o Arthur Conan Doyle tinha disso, Ele conseguia despertar a curiosidade pela forma como ele contava, fazendo que a gente se importasse e ficar querendo saber como tudo vai terminar. Às vezes nem é tão feliz quanto nós gostaríamos, tem isso, a gente não sabe exatamente como o caso vai se desenvolver, às vezes o Sherlock não consegue pegar os criminosos, ainda que ele desvende o caso. Enfim, eu acho esse caso particularmente interessante, tanto pela presença do Mycroft, quanto por ter gostado também do desenvolvimento. E depois desse a gente tem o Tratado Naval, que eu achei ainda melhor por conta da forma como o caso é mostrado, Esse homem que tem um documento muito importante, que politicamente importante, se cair nas mãos erradas de países errados, pode gerar grandes problemas para todos, para os países de uma forma geral, Então é algo muito grande. Esse documento é roubado ali do seu escritório numa noite em que ele estava lá sozinho e aí aquela questão de mostrar um mapinha, assim, de como as coisas ocorreram, é tipo um quebra-cabeça mesmo, sabe? Da gente tentar entender porque, por exemplo, o criminoso, enquanto estava na sala da pessoa, que ele roubou, tocou uma sineta. Por acaso ele queria mostrar a sua presença ali. Então esse é o tipo de quebra-cabeça que o Arthur Conan Doyle apresenta, assim, que com coisas estranhas no meio, sabe? Como esse documento foi roubado, como é que a pessoa descobriu que estava ali naquela determinada noite e a forma como ele desapareceu, a forma como ele sumiu também é já sugestiva, assim, de que há algo ali. E essa pessoa passou alguns meses, acho que 2 meses de cama, e depois um atentado foi feito contra a sua vida. Então as coisas vão ficando mais intricadas
e eu gostei bastante da forma como o Sherlock solucionou este caso. Ele sim tem um pouco mais de mistério do que o caso anterior, e é o tipo de caso estranho que eu adoro nas histórias de Sherlock Holmes. E depois desse, a gente passa para um dos casos mais importantes na história de Sherlock Holmes, que é o caso do problema final. E o nome já diz, problema final, o último problema. Só que nós, que já conhecemos a obra de Sherlock Holmes, acho que todos, né, sabemos que estamos no segundo volume, que o negócio não acabou ainda. Então, o que foi que aconteceu? A questão é que o problema final foi feito para ser o último caso de Sherlock Holmes. O Arthur Conan Doyle estava se sentindo muito pressionado com o personagem. Ele achava que escrever o personagem, histórias de Sherlock Holmes, havia meio que estagnado ele ali e ele queria prosseguir para outras coisas. Ele achava que estava meio que atrapalhando sua vida de escritor. Vejam só. Então ele resolveu matar o Sherlock Holmes. É isso que ele fez. Ele matou o Sherlock Holmes em 1893, quando esse caso saiu, ou 1894. A questão é tão significativa, né, que a gente já vê que o Cão dos Baskerville, que é um romance, aqui foi escrito em 1902. É um período de tempo já bem afastado que ele passou sem escrever nada de Sherlock Holmes. E o Cão dos Baskerville, na verdade, foi escrito já por pressão dos fãs como uma história que aconteceu antes do problema final. Então ele ainda tinha deixado o Sherlock ali morto e fez uma história, um romance anterior àquilo, né, para poder meio que satisfazer os seus fãs que pediam uma nova história. Só que a gente sabe que tem outros livros de contos, porque ele foi tão pressionado pelo público que já amava o Sherlock Holmes, que adorava o personagem, que ele sim ressuscitou o Sherlock Holmes no conto da Casa Vazia, eu acho que é esse o nome, que nós ainda vamos ler no projeto. Nada do que eu tô dizendo aqui é spoiler, porque já no conto do problema final, o Watson começa falando sobre a morte de Sherlock Holmes. É um conto bem triste, assim, de uma forma geral, porque o Watson está narrando ainda acreditando que o Sherlock está morto 2 anos depois. Ele esperou esse tempo passar para poder falar sobre a morte do seu amigo, e justamente porque o antagonista, né, o maior vilão da história de Sherlock Holmes, o maior criminoso, o seu maior arqui-inimigo, que é o Moriarty, acha até que mesmo quem não leu já conhece o nome porque é explorado em filmes, né, em adaptações. Uma pessoa, que eu creio ser o irmão de Moriarty, resolve falar em público coisas benéficas sobre Moriarty. E aí o Watson não aguenta e resolve contar o que realmente aconteceu, a história completa e como os fatos estão sendo distorcidos assim publicamente, e justamente para preservar a honra e falar sobre o seu amigo, ele escreveu o que aconteceu no problema final, mas com esse texto, nessa narração bem já saudosista e triste, porque ele estava falando do seu melhor amigo, uma das pessoas que ele mais amava e que não está mais entre eles. Dá um pouco de alívio já saber que o Sherlock Holmes não morreu exatamente, né? Mas as pessoas que leram naquela época não sabiam disso. Para elas, o Sherlock Holmes realmente havia morrido ali, porque era essa a intenção do Arthur Conan Doyle. E isso é bem triste, gente. O final, assim, a carta que o Sherlock deixa, bem triste, assim, você fica com o coração apertado. E a forma como o Watson termina este conto falando sobre Sherlock Holmes é muito bonita. A pessoa fica, ai meu Deus, sabe? Eu achei bem emocionante o conto, de uma forma geral. E a gente vê aqui como o Arthur Conan Doyle realmente queria encerrar, porque ele coloca o Sherlock num patamar muito elevado, assim, de justiça, sabe? De trabalho feito e tudo encerrado, e de personagem que está satisfeito ali com a sua vida e o seu trabalho, a sua profissão, enfim, com o legado que ele deixou. Tem até uma frase que eu tenho no marcador, que eu deveria ter pegado, né? Que eu comprei lá no Museu de Sherlock Holmes, que é justamente desse conto, que é: o ar de Londres é mais suave por causa de minha presença. Que ele se refere ao fato de que ele colocou muitos criminosos na cadeia. Uma frase importante, né, que mostra o trabalho de Sherlock Holmes em Londres. Então este é um caso muito bom. Não é à toa que ele está em 4º lugar nos favoritos de Arthur Conan Doyle. E felizmente nós estamos lendo tantos anos depois, décadas depois, e sabemos que temos muito mais Sherlock Holmes pela frente. Porque as pessoas da época realmente passaram anos sem o personagem. Só em 1902, gente, quase 10 anos depois, ele escreveu um romance ainda com Sherlock morto, né? Como se fosse um romance pregresso. Então só depois ele resolveu realmente ressuscitar. Mas aí a gente já sabe, estamos com o coração mais leve porque temos muito Sherlock Holmes pela frente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da experiência de ler as memórias de Sherlock Holmes, especialmente esses últimos contos. Foi a minha parte preferida deste livro de contos. Não, esse aqui tem mais, né? Aqui tem o Cão dos Baskerville junto, que agora nós vamos ler.
Gente, eu tô com a história do Campos Baskerville bem fresca na minha mente. Vou ser bem sincera com vocês, porque eu li esse livro de novo, né? Minha releitura dele foi em 2015, numa viagem. Eu li ele inteiro na espera do aeroporto, no avião, e só o finalzinho eu li quando eu cheguei. Então faz até pouco tempo, mas eu sou sincera também ao dizer que sim, eu vou reler. Porque eu também não lembro dos detalhes, eu não gosto de gravar o vídeo sem, né, ter todos os fatos e tudo fresquinho na mente pra conversar e comentar com vocês. Então vou fazer a releitura sim, mesmo lembrando de tudo que acontece, assim, da parte principal. E vai ser interessante, porque eu amo esse romance. É meu romance favorito de Sherlock Holmes. O único que eu não li ainda é o Vale do Terror, ou o Vale do Medo, tem diferentes traduções. Mas eu já li os três, né, romances dele, já li quase todos os contos, e eu posso dizer que o Campos Baskerville é uma das melhores histórias de Sherlock Holmes, uma das mais sombrias, das que possui mais suspense, com mistério, com um plot twist muito bom, uma resolução de caso muito boa. Então vai ficar aqui o convite, mesmo que você ainda não tenha acompanhado o projeto, queira pagar só esse livro, fica aqui o convite para lermos em conjunto o Campos Baskerville e a gente comenta sobre ele no final do mês de dezembro. Eu ainda vou ver a data, porque eu não sei se dia 31 é uma data muito boa para colocar o vídeo no ar. Mas aí eu falo pra vocês nas redes sociais, vai ser no finalzinho de dezembro ou começo de janeiro. Aí a gente deixa marcado aí, mas a leitura de dezembro para o Projeto Sherlock será o Campos Baskerville, seu romance mais famoso, com várias adaptações para os cinemas, filmes, enfim. É o que não falta. Deviam fazer um filme mais recente, né? Tem vários filmes antigos muito bons, mas bem que podiam fazer, porque nunca é demais. Vou ficando por aqui. Se você já leu As Memórias de Sherlock Holmes, ou mesmo se não leu, enfim, vamos conversar aqui embaixo, me conta o que você achou. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Tá passando um carro. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Vou deixar a playlist Sherlock aqui ao lado, caso você queira assistir algum vídeo. Beijos e até a próxima.